Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a bandidolatria no Brasil, ela chegou ao seu ápice. Ela está no nível máximo dos dois lados. Terrível a situação. Você tem o Lula de volta aí como presidente. Foi diplomado, houve a cerimônia de posse. Como a gente já sabia que ia acontecer, avisamos. Mas o agente infiltrado chamado Bolsonaro, que trabalhou para o PT de forma que nenhum petista conseguiria, os feitos de Bolsonaro para trazer Lula da cadeia, restaurar a reputação do PT, pelo menos para metade do país, foi uma coisa inimaginável. Cada passo que o cara deu parece que foi pensado para dar justamente nesse resultado. Temos aí a maior quadrilha que quebrou o Brasil de volta no poder. Mais de 300 mil pessoas, segundo a grande mídia, na sua cerimônia. E ao mesmo tempo você acha que as pessoas perceberam o que o Bolsonaro fez, que enganou a tantos até o último momento, deixando as pessoas levando chuva, trovão na cabeça, como a gente noticiou aqui, fazendo todo aquele barulho nas ruas. Adiantou alguma coisa? Não. Essas pessoas vão despertar? Não, porque essas de fato são os patriotários, como alguns já têm falado aqui, e realmente a partir desse momento merece esse nome. Essas pessoas, meus irmãos, não tinham muito conhecimento, essas pessoas são leigas, pessoas comuns do povo, que nunca tiveram acesso às redes sociais, mas de repente perceberam que existia esse mundo e que elas poderiam estar inseridas em grupos que pensam exatamente como elas. Pessoas que são boas nas suas áreas, as mais diversas que você pensar, e as mais comuns, de repente se viram diante de um mundo cheio de informações. E as pessoas que passavam essas informações perceberam que era um povo completamente leigo. E eles poderiam manipular as informações para apoiar qualquer causa, qualquer ação deles próprios. Foi o que o governo Bolsonaro fez. A prova disso, meus irmãos, é essas imagens que você vai ver agora. O cara saiu corrido como um bandido do país, covarde, usando recurso público para sua fuga. Está nos Estados Unidos, em uma bela casa de luxo de seus amigos, e as pessoas não param de idolatrá-lo, gritando mito, tanto que teve que ter um esquema de segurança, a polícia americana ajudando, porque muita gente idolatrando esse cara, esse bandido que fugiu do país, está ganhando tempo, usando de novo as pessoas com massa de manobra para que nenhum juiz tenha coragem de condená-lo. Ele sabe que agora, a partir de hoje, ele é um cidadão comum, sem foro privilegiado, e todos os processos que ele tem, pelo menos 48 que pode levá-lo para a cadeia, vai cair na mão de qualquer juiz de primeira instância que pode mandar até fazer a prisão preventiva dele. Quando são pessoas influentes, você viu o caso de Gabriel Monteiro, ele não foi condenado ainda, mas como é uma pessoa influente que pode atrapalhar as investigações, o juiz, quando é nesses casos, decreta a prisão preventiva. E o Bolsonaro sabia que provavelmente isso iria acontecer e foi aconselhado pelos próprios advogados a fugir de fato do país, e é o que ele fez. As pessoas perceberam isso, muitas teve um choque de realidade, ficaram revoltadas, mas logo vem os cabos eleitorais, canais, páginas que não eram nada, mas que de repente viram que Bolsonaro poderia elevar a sua condição financeira, a sua reputação, o seu engajamento nas redes, e começaram a espalhar as narrativas criadas pelo próprio governo. Essas pessoas cresceram muito e viram que agora poderia ser o momento desse império, desse castelo de areia desmontar. Então, desesperadas, elas agora vão passar a nova teoria. Eu quero que você veja primeiro as imagens e a gente já vai comentar sobre a nova teoria criada agora por essa direita canhota. Vamos ver as imagens. Corredor aqui. Please. Back. Back for me, please. Move back for me, please. Back up. Okay. Deve ser
Pessoal, pra trás. Back, please. Simplesmente lamentável, família. Essa é a maior época de trevas do país. Em 2014 começamos a ter noção, começamos a entender que político não deveria receber confiança, apenas cobrança. Bolsonaro conseguiu inverter tudo isso e transformar numa idolatria, como se ele fosse o próprio Jesus Cristo, que foi para outro país. Essa é a nova teoria que eles criaram, né? É como se ele fosse o Messias, foi para outro país e, como foi na última intervenção militar, vai vir com o apoio dos Estados Unidos, com a tropa estrangeira, né? Prender os corruptos do Brasil e ele assumir o seu reinado. Quase igual às profecias que diz que Jesus voltará, né, na sua forma real, com seu exército, para colocar um fim no mal e reinar com os justos. Mais ou menos isso as pessoas estão esperando agora de Bolsonaro. Ele foi para os Estados Unidos, unido lá com Donald Trump, que não é presidente mais, né, mas mesmo assim, de alguma forma, eles vão conseguir voltar aqui em seus cavalos brancos e alados e salvar a população. Na verdade, o que ele está fazendo é simplesmente passando um recado para o judiciário. Olha, eu tenho muito apoio ainda. Se vocês continuarem, se vocês quiserem me prender, vocês vão gerar uma treta civil no país. É isso que ele está passando. O juiz, com certeza, qualquer juiz que pense em condená-lo, que pense em investigá-lo, vai pensar 1000 vezes antes de fazer, vendo esse fanatismo todo e com medo, claro, de uma represária, de ataques, inclusive com bombas, como a gente viu agora há pouco. Criar a narrativa que aquilo ali era infiltrados, era black blocs, nunca foi. Isso já foi desmascarado, tem vários vídeos, inclusive dentro das manifestações, as pessoas dizendo, não, isso aí é gente de fora, e o pessoal dizendo, não, é gente nossa mesmo. A gente não aguenta mais as coisas como estão, estamos sendo maltratados. Era bolsonarista fanático. As pessoas que viveram de fato dentro de uma redoma, uma bolha, essa bolha é grande, com várias outras pessoas dentro, e elas acreditaram que é assim. Foi apresentado a essas pessoas diversas teorias, inclusive de conspiração, teoria de conspiração mesmo, aquelas cabeludas. E essas pessoas não tinham acesso a isso. E de repente começaram a ver aquilo ali, esse mundo novo de informação, que elas inclusive acostumaram e se especializaram a partir do momento da pandemia. A pandemia serviu para isso, para digitalizar as pessoas. Pessoas que jamais pensaram em pedir um Uber, pessoas que jamais pensaram em pedir comida, né, no iFood, esse tipo de serviço, comprar no Mercado Livre, Amazon e etc. Essas pessoas, diante da pandemia, tiveram que aprender. As restrições foram grandes em diversas partes do país e essas pessoas tiveram que aprender. À medida que elas aprenderam, elas acostumaram e conheceram um novo mundo. Nesse novo mundo, Bolsonaro é como se fosse a própria santidade. Elas não vão simplesmente da noite para o dia, elas não querem largar essa ideia que foi introduzida nelas durante os 4 anos, onde tudo que acontecia, eles esperavam que algum cabo eleitoral que ele segue, alguns dos canais, algumas das páginas, alguns dos jornalistas, que na verdade eram cabos eleitorais, desse a perspectiva deles dos fatos, a visão do próprio governo dos fatos. Essas pessoas faziam isso e aquela bolha gigantesca ficava só esperando essas informações virem para começarem a conversar sobre elas e explicar a outros exatamente assim. Quer dizer, foi uma união, família, do velho com o novo. Aquele velho boca a boca, como era antigamente, antes de existir as redes sociais, as pessoas conversavam umas com as outras. Era normal você ir numa borracharia, na padaria, comprar um pão e tá ali as pessoas conversando, né? Principalmente as pessoas mais velhas sobre o assunto. Isso aconteceu porque, se você observar os perfis da maioria dos bolsonaristas, é aquele microempreendedor, é a pessoa que trabalha para ele próprio, vendendo alguma coisa, tem o seu negócio, ou um bom emprego em um determinado lugar. Então essas pessoas, elas exercem uma influência em outros. E é por isso que você entende como um governo tão ruim como o Bolsonaro ainda consegue ter tanto apoio. É justamente por conta disso. As redes sociais, ou seja, o novo com o velho, que é esse boca a boca. Então aqueles que ainda não tinham acesso eram alcançados pelo boca a boca das pessoas. E se tornava aquele pensamento unânime sobre as questões do governo. Então você vê o cara aumentar
imposto sobre a gasolina, cobrar em dólar aqui dentro, desmentindo a própria promessa e ainda assim as pessoas apoiando. O que aconteceu, por exemplo, com a Petrobras, meus irmãos, nesses lucros bilionários que pagamos a acionistas, que alguns nós não sabemos nem quem é, foi uma verdadeira sangria no país, um roubo legalizado. Para você ter uma noção, esse dinheiro que foi para esses acionistas, que nós nem sabemos quem é, alguns estão em anonimato, o governo deixou de cobrar imposto, abriu mão dos impostos, então o que é que aconteceu? Esse pessoal levou esse dinheiro vivo, sem pagar qualquer imposto aqui na nação. Quer dizer, é um roubo à nação legalizado, meus irmãos. É isso que aconteceu. E a Enéas já vinha apontando desde a época dele que isso não é uma coisa do Bolsonaro. Isso é uma coisa de todos os governos que estão aí. O governo vai abrindo mão de seus próprios recursos, das coisas que ele tem por legítimo direito, vai abrindo mão para uma minoria privilegiada internacional. E esses caras vão entrando aqui, o Lula faz parte disso, ele é que tornou a Petrobras, por exemplo, uma empresa de capital misto, como eu já falei para vocês. Então esse pessoal vem para cá, pega a empresa já pronta, fala que vai investir, investe com o próprio lucro e levam esse dinheiro totalmente legalizado, bilhões e bilhões, que deixa o nosso povo exatamente assim, mora num país rico, produz em um país rico e mal consegue se alimentar. É isso que acontece no nosso país, meus irmãos. Você vê outros países que são muito mais pobres do que o Brasil, mas eles têm qualidade de vida, eles têm uma capacidade de compra, um poder aquisitivo muito maior do que o nosso, mesmo o país deles não tendo nem 20%, nem 30% do que tem no Brasil. Como é que se explica isso? Se explica exatamente dessa maneira. Entra também, lógico, a questão do dinheiro criado a partir do nada, os números que esses caras têm em contas é muito maior do que a riqueza produzida mensalmente, anualmente nos países, todos os países, e assim eles ficam com o poder de comprar tudo. Imagine você tivesse o dinheiro de comprar tudo. Esses caras têm esse direito. Imprimiram tanto dinheiro através dos anos, que é por isso que também é necessário o grande reset, meus irmãos. Isso tudo está envolvido, é uma agenda, como a gente chama, agenda global. É a Agenda 2030. Diversas metas têm que ser implementadas, porque esse sistema que eles criaram, ele tem um prazo de validade. Ele não pode durar para sempre. E o Bolsonaro aqui no Brasil, ele deu grandes passos em direção a esse sistema. O Lula com certeza vai continuar. E então, meus irmãos, é diante dessas coisas que eu acho que a gente vai ter um 2023 bastante conturbado, né? Quando a gente pensa que o gado vai despertar, o que é que acontece? O gado cria uma nova narrativa e fica mais gadoso. E diante dessa realidade que você está vendo aí, meus irmãos, um Lula, né, as pessoas batendo palma, um cara condenado que não provou inocência, simplesmente extinguiram a pena do cara. O outro foge como um bandido que é. E logo logo você vai ver as explicações verdadeiras do porquê ele enricou, porque é que os filhos dele estão tão ricos, né, que não batem com o salário deles. Logo logo a gente vai saber disso. Então o cara foge e ainda por cima ganha apoio, um aqui no Brasil e o outro lá fora. Então é terrível, família, a situação. Desse jeito eu realmente não tenho esperança. A esperança é só Jesus mesmo e pedir a Deus, né, que faça realmente um milagre da nossa nação, porque pela população é disso a pior. Essa é a realidade, é disso a pior. Ah não, mas nós patriotários estamos lutando pelo país. Se vocês estivessem lutando pelo país, né, como vários canais canalhas estão fazendo agora, vocês teriam apontado cada erro do governo, julgar, enfraquecer, acabar com a Lava Jato como fizeram, colocar um juiz que vota pela suspeição de Moro, todas essas sequências de coisas, de atos que levaram exatamente a isso aí. O ex-presidiário agora presidente, muita censura vai vir, porque essas narrativas mentirosas dão legitimidade ao sistema para censurar as redes, e aí censura quem está falando a verdade, quem está apontando os erros. Essas pessoas serão censuradas por quê? Porque muita mentira vem com essas narrativas, como essa agora. Não, o Bolsonaro deve estar ali articulando, ele está falando com o Donald Trump, o sistema internacional está vendo e vai vir salvar o país, quando é na verdade eles que nos mantêm como terceiro mundo. Eles que extraem os nossos recursos aqui. Quanto mais fazenda, quanto mais colônia isso aqui for, melhor para eles. E as pessoas depositam as esperanças nisso. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!